Vamos falando aqui sobre autoritarismo, o que é uma educação autoritária, qual é a consequência dessa educação autoritária, o que causa na relação da criança, como ela passa a se sentir diante de uma educação autoritária. Então, os estilos parentais são formas de educarmos os nossos filhos. Esses estilos parentais, normalmente, eles são uma repetição inconsciente daquilo que a gente recebeu. A chance da gente continuar repetindo isso é muito grande, porque foi como o nosso organismo registrou, que era assim que a gente era tratado, e é assim que a gente tem que tratar todas as outras pessoas, inclusive os nossos filhos, mesmo que a gente ame incondicionalmente, que aí no autoritarismo não é um amor incondicional, é muito um amor condicional, sim. Nós vamos ter aula sobre amor condicional e amor incondicional também. Então nós temos classificação como se fossem 4 estilos parentais. Todos os dias eu vou trazer aqui 15 minutinhos explicando cada uma delas para você conhecer um pouco mais. A educação autoritária talvez seja mais comum, porque era uma forma como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós foram educados, em uma educação muito mais rígida, onde as crianças não eram vistas, não tinham as suas necessidades atendidas, elas não tinham nem a oportunidade de falar assim, eu quero, eu desejo. As emoções eram totalmente reprimidas, não tinha como expressar a alegria, não podia expressar a tristeza, a raiva. As emoções eram totalmente inibidas, jogadas ali por debaixo do tapete e ali tinham que ficar. Então nós nos tornamos esses adultos com essas emoções reprimidas. Só que tudo isso é muito inconsciente. Então a gente continua repetindo, Às vezes acontece de falar assim, eu não quero de maneira nenhuma seguir essa mesma educação que eu tive. Eu sofri muito, isso daqui foi muito ruim e eu não quero seguir. E o que a gente faz? A gente vai para o lado oposto. A gente vem aqui para permissividade. Mas, vou falar da permissividade, ela é uma fuga dessa nossa dor. Ela é uma fuga de sair daquilo que eu sofri. Eu não quero sofrer mais isso. Então, eu não vou fazer isso com meu filho porque eu não quero sofrer. Entende? Sou eu, é o olhar para mim também. E no autoritarismo, essa criança ela não tem nenhuma chance, né? Ela não tem chance de expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Ela não tem chance de ter um desejo. A criança não tem que querer, a criança sofre muita punição. Então fica de castigo. Eu até trouxe alguns exemplos, eu não sei se vai dar para ler aqui, porque eu acho que fica invertido na imagem, né? Então, os castigos, as punições, as chantagens, aquela questão assim, você só vai ganhar um doce se você comer tudo. Você só vai poder brincar se você arrumar o quarto inteiro. Você só vai poder fazer isso se você se comportar. É sempre exigindo uma obediência da criança em função de uma necessidade do adulto. É como se a gente fala assim, atender uma responsabilidade social. Então, esses pais criam as crianças entendendo e querendo, desejando que elas sempre atendam a necessidade dos outros. Nesse caso, são deles, né? Dos próprios pais. Ou então, você tem que respeitar o seu avô, a sua avó, não pode... seu avô falou não, você tem que simplesmente obedecer e não falar mais nada. Vem muita palavra aqui para mim como retrucar, né? Você não pode retrucar, você não pode dizer aquilo que você está pensando. É sempre o respeito pelos mais velhos. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que respeitar as pessoas, mas é isso. Nós temos que respeitar as pessoas, independente da idade, inclusive as crianças. E essa não é a educação do autoritarismo. Do autoritarismo, a criança é sempre uma criança sem limite. É sempre uma criança que bagunça demais, que é desorganizada demais. Tem os rótulos, é uma criança que não colabora. Mas assim, isso vem de uma visão do adulto. Não é que a criança age assim, não é que a criança seja dessa maneira. É uma visão do adulto. O adulto acha que essa criança não tem limite. Essa criança não tem limite. Essa criança não para de pedir. Essa criança quer tudo toda hora. Então, é uma visão do adulto. Sempre em função a criança atendendo uma necessidade do adulto. Então, é o adulto ali, se a gente pegar um círculo, né, onde temos a família e a criança, esse adulto, oi Pri,
Esse adulto, ele está no centro dessa educação. Todas as necessidades, todos os pedidos, todas as ações têm que ser em função desse adulto. A criança não pode nada, é sempre o adulto. É o adulto que determina, então, a rotina dessa criança. É o adulto que determina quando, onde, tudo bem? Quando, onde, deixa eu ver o horário aqui, 7h50, deve estar dormindo. É quando o adulto determina, é o adulto que determina onde vai comer, quando vai comer, que horário vai comer, a quantidade que vai comer, quando vai dormir, onde vai dormir, que horário vai dormir, influencia totalmente nas escolhas de amizade, nas escolhas da roupa. Então esse adulto é ele que decide. Essa criança vai vestir o que eu quero, o que eu acho melhor. Eu acho que tá frio, eu acho que tá calor. E isso a gente vai tirando tanto essa autonomia dessa criança e afastando ela do seu próprio sentir. Primeiro que se essa criança, ela sente ali uma raiva, então eu tô lá inibindo todo esse sentir dessa criança. Essa criança quer dormir e eu não deixo. Essa criança quer comer e eu não deixo. Essa criança quer se expressar, tudo bem, Karen? E eu não deixo. Então eu vou limitando todo esse sentir dessa criança. Eu não deixo ela sentir raiva. Então se eu falo para ela, não, agora é hora de você comer, você vai comer tudo, vai raspar esse prato. Aí entra a punição ou a chantagem, né? Se você não comer, você não vai ter o doce, não vai ter a sobremesa, sempre com essa questão da recompensa. Então, se você não faz isso, você não tem aquilo. Inclusive, essa recompensa pode ser o carinho, pode ser o amor. Se você não fizer isso, eu não vou te dar carinho. Se você não fizer isso, ou ao contrário, né? Se você fizer isso, eu vou te dar um abraço. Se você fizer isso, eu vou brincar com você agora. Essa é uma visão totalmente autoritária, é um controle sobre a criança muito grande. Tudo é como se a criança não tivesse oportunidade de querer, de desejar nada. Ela não pode nem expressar o seu sentir. É como eu estava falando, se ela sente raiva, então imagina que a gente está ali inibindo tudo isso da criança, né? Todo o seu sentir, todas as suas vontades, não atendemos às suas necessidades, nem de carinho, nem de proteção, nem de estar perto, contato físico, nada. O que a gente faz? A gente inibe essa criança e ela vai sentir raiva. Só que nessa questão do autoritarismo, nem a raiva a gente deixa a criança sentir. Não tem que ficar com raiva, não tem que colocar isso para fora, não tem que chorar, não pode expressar o sentimento, não tem que ficar com medo. Não, medo? Que isso, medo? Não tem que sentir medo, medo é bobeira. Medo, imagina, tá com medo do quê? Tá triste? Você tá triste por quê? Só porque eu não fiz o que você queria? Não tem que ficar triste. Olha, aí vem a comparação, né? Olha tudo que você tem, a outra criança não tem, por que você está triste? Está triste por quê? Então, é uma inibição também do sentir da criança. Ela não pode sentir, ela não tem vontade, ela não pode ter vontade, né? Ela não pode ter desejo, ela não pode ter vontade, porque essa criança, ela está sem limite. É uma criança que não tem limite, ela está querendo muito. Então, é uma visão totalmente do adulto, centrada no adulto e não olha para essas necessidades, que são necessidades fisiológicas da criança. Todos nós precisamos e a criança também, tá? Aqui a criança, então, que ela vai estar sempre obedecendo. Ela obedece por medo, ela obedece porque ela vai sofrer uma punição, ela obedece porque ela já apanhou, ela obedece porque ela já ficou de castigo, ela obedece porque ela vai ser humilhada. Porque as pessoas, então o pai e a mãe vai contar para outra pessoa, olha, ela fez isso, aquilo, então ela fica quieta, ela obedece. Ela tem medo de expressar as suas necessidades, de expressar as suas vontades. Então ela acaba obedecendo e se silenciando. E esse silenciar a si, como eu já trouxe em outras aulas, ela tá ali tirando, né, destruindo, acabando com a sua torre interna, que é a sua autoestima. Então ela deixa de acreditar nela, ela deixa de acreditar no seu sentir, ela deixa de acreditar que aquilo que ela está necessitando é verdadeiro para atender uma necessidade do adulto, atender uma expectativa desse adulto, então ela vai se deixando. E ela vai se deixando e ela não vai confiando mais nela, ela não confia mais no seu sentir, ela acha que aquilo que ela está sentindo não existe mesmo. Ah, realmente, meu pai e minha mãe tá certo. Isso daqui não existe, deixa eu ver o horário. Isso daqui não existe, é bobeira, eu realmente sou isso, né? Entram os rótulos, os julgamentos, que essa criança está querendo muito, essa criança está muito mimada, essa criança está querendo ser o rei da casa, essa criança está querendo mandar em todo mundo, essa criança quer colo demais, e isso faz a criança
entender que não faz sentido o que ela está sentindo, né? Não faz sentido aquela necessidade dela, porque o adulto ali responsável por ela sabe mais do que ela. E isso é totalmente relacionado com o amor condicional, tá? Então aqui que eu já comentei para vocês, né? Então eu decido a hora que a criança dorme, eu decido a hora, o que essa criança vai comer, eu decido até a brincadeira dela. Então essa criança vai brincar a hora que eu quero, ela vai sair de casa a hora que eu quero. Nem perguntam para essa criança qual é o desejo, como ela gostaria que fosse. E é diferente, tá? Eu perguntar para a criança e ouvir, entender o que ela precisa, não significa que eu preciso atendê-la. Às vezes não é possível naquele momento e às vezes realmente não é possível atender esse desejo ou essa necessidade da criança. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Eu escutar, eu entender a necessidade da criança, eu entender o ponto de vista dessa criança, não quer dizer que eu vou precisar atendê-la, mas também a forma que eu trago isso para ela, que eu coloco isso para ela, também pode estar relacionado ao autoritarismo. Então, eu posso simplesmente falar para ela, não, você não vai porque eu não quero, eu mando, você me obedece, eu falo e você fica quieto. Então, eu estou dizendo para ela não, mas dizendo de uma forma que isso é porque eu não quero. Então, eu também, da mesma forma, não estou validando as necessidades dessa criança, tá? Então, aí a gente tem os castigos, as punições, a gente não leva em consideração a idade, o desenvolvimento dessa criança, não levamos em consideração que um bebê, por exemplo, falando do sono, né? Um bebê, ele vai dormir mais tempo, né? Do que o dormir no sentido assim, passar o dia dormindo ali, né? Não vai interagir tanto, ele não está preparado para brincar, por exemplo. E eu quero que essa criança fique brincando. Então eu não respeito esse sono dessa criança. Outra questão, então, com o castigo, se essa criança ela está aprendendo a manusear alguma coisa e ela não consegue, ela derruba, ela quebra, eu castigo essa criança. Que é mais aqui, como uma punição, como eu já falei, você não vai ter o brinquedo, você não vai ter o meu carinho, você não vai ter o meu amor, você não merece. Então, eu estou sempre diminuindo essa criança em função do adulto. Então, o adulto, ele está no centro dessa relação e não a criança, tá bom? Aqui eu também já falei das chantagens, das manipulações. Então, é isso, olha lá, vai dar 15 minutinhos mesmo de aula. Serão 30 dias aqui que eu vou trazer temas para vocês. Amanhã o horário vai ser 9, agora eu não sei se é 9 ou 9h30, com a Thaís, né? Amanhã a gente vai falar sobre a comunicação não violenta, então toda quarta é amanhã com a CNV. Então a aula de amanhã já vai ser sobre CNV, mas os outros dias eu vou marcar 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, à noite, vai ser de acordo mesmo com a minha agenda também, com as crianças aqui em casa, tá? Então, o próximo tema que a gente vai falar, primeiro eu vou falar dos 4 estilos parentais, vou pular amanhã, porque amanhã é comunicação não violenta com a Thaís, e aí depois a gente vai falar da permissividade, vou falar dos pais negligentes, e vou falar dos pais democráticos, responsivos ou participativos, que aí dependendo da linha que segue, né, da educação, do estudo, existem alguns nomes, mas a atuação desses pais é a mesma. Tá bom, gente? Então, um bom descanso. Ninguém perguntou nada, então acho que não tem dúvida aqui sobre o tema. Fiquem à vontade sobre perguntar. Se não, eu vou finalizar. Depois compartilhem a live aí. Assistam. A ideia é ser 15 minutinhos para realmente vocês conseguirem ouvir, fazendo alguma outra coisa, ter um tempinho para vocês aprofundarem nos temas. Tá bom? Um bom descanso para vocês. Até mais.